ter aquela sugestão que vem de dentro dele mesmo, e aí ele começa a como que imaginar novas formas musicais, né? É uma analogia apenas, pode ser pobre também essa analogia, mas é apenas uma analogia que o padre está a fazer. E então as Sagradas Escrituras, elas querem desenvolver a visão interior, ela quer desenvolver a audição interior, né? E aqui, queridos irmãos, a coisa é tão incrível e tão maravilhosa que, inclusive, ao longo dos séculos, os cristãos sentiram necessidade de ver a Virgem Maria, mesmo aqueles que não foram agraciados com milagres extraordinários, como Santa Bernadette, os pastorinhos. Mas todos os cristãos, eles sentiram necessidade de ver a Cristo e ver a Virgem com os olhos, e não apenas com as almas, com o olhar da alma, né? Então, até mesmo aqueles mais santos, os apóstolos, os bispos, os santos sacerdotes, percebiam a utilidade de que almas imperfeitas, almas que talvez rudes, que não teriam tanto conhecimento no sentido intelectual, quanto seria preciso o valor de ver a Deus mesmo da maneira mais sensível com os olhos e também com a audição, ao ponto que São Paulo mesmo diz, né, a fé nos vem pelos ouvidos, a pregação é algo sensível, né? É Deus nos falando por meio daquele pregador, por meio daquele mestre que nos ensina, sem dúvida. E aqui vou explicar como é que eles resolveram esse problema de fazer com que todos os cristãos vissem com os olhos a Virgem Maria. Isso aconteceu? Aconteceu e ainda acontece. É só olhar a arte cristã, o belo, né? A quantidade de imagens que foram produzidas de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, e estas artes nada mais são do que fruto de uma meditação, fruto da imaginação humana. E aqueles artistas que foram expressando em traços tão suaves o rosto, o olhar de Nossa Senhora, ao ponto que hoje eu e você olhamos para uma imagem e parece-nos que estamos diante de Nossa Senhora e diante de Jesus, e essas imagens, elas movem profundamente a alma humana. Vamos dizer a verdade, quando nós entramos, o Brasil tem muitas belas igrejas, e a gente tem a oportunidade de entrar nessas igrejas barrocas, igrejas góticas, em alguns lugares, como no sul, há muitas desse estilo, e nos deparamos diante de imagens antiguíssimas, feitas com esmero, em tempos em que a cultura ocidental era governada pela moral cristã. Nós percebemos até que ponto o homem conseguiu ver a Deus, a expressar a nós com tanta perfeição a fisionomia de Maria, a fisionomia de Jesus, e o quanto nossas almas não se sentem, né, envolvidas quando nós estamos diante de uma bela imagem de Nossa Senhora. Agora, vamos lá. Para que aconteça uma graça semelhante, é óbvio que talvez nós, pela nossa fragilidade, não teremos diante de uma imagem de Nossa Senhora a graça que teve a Santa Catarina e a Santa Bernadette, pela fragilidade de nossa fé, e por isso mesmo devemos pedir ao Espírito Santo que aumente a nossa fé, porque nós queremos ver com a alma, mas não podemos negar que vai ser a fé. É a fé na alma do sujeito, é a fé dentro da alma de um cristão, que diante daquela imagem sensível, visível de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, que vai nos unir aquilo que vemos com os olhos. Então,
Hoje o padre gostaria de falar aos fiéis católicos que nós devemos investir, inclusive economicamente, em uma bela imagem de Jesus ou de Maria para pormos dentro de nossos lares. Esse desejo, como queria, né, ver o olhar de Maria Santíssima. E aqui entra uma sugestão do padre. Às vezes nós compramos qualquer imagem de Nossa Senhora, qualquer imagem de Jesus, qualquer imagem de São José. Não somos muito criteriosos, até porque estamos sendo levados um pouco pela cultura materialista, pelo útil, né? De utilidade. Vamos comprar as coisas baratas mesmo, e vamos perdendo um pouco o apreço por aquilo que é nobre. Sabemos que as coisas mais nobres existem um certo custo e que às vezes é difícil para muitos. Comprar uma bela imagem da Virgem Maria, existe um custo maior. Porém, na nossa experiência mesmo, de visitarmos as casas, até as casas mais pobres, percebemos que hoje em dia o mundo moderno, o mundo materialista, se impôs ao ser humano e gerando a este tantas necessidades que o homem concebe em ser necessidade quase que urgentes para a sua vida cotidiana. Por exemplo, hoje em dia nós percebemos televisão em todas as casas, seja um casebre, TV a cabo. Então as pessoas, elas às vezes se apertam, pagam um crediário, passam cartão e ficam há meses a pagar uma televisão, meses a pagar sempre a mensalidade de uma TV a cabo. Só que nós não temos esse mesmo sentimento nobre de parcelar, talvez, mesmo que eu seja pobre, parcelar para ter uma bela imagem de Nossa Senhora na sala da minha casa, porque todos os dias eu rezo o terço. E como gostaria de rezar o terço olhando para a Virgem Maria. Santa Bernadette teve a graça de rezar o terço inteiro olhando para Nossa Senhora. Que maravilha! Diziam que o rosto de Bernadette, depois da aparição, estava como que transfigurado. Então, sem dúvida, Deus, quando se fez carne, fez para ajudar-nos a encontrá-lo. Inclusive, a igreja conserva até hoje a imagem de Jesus pelo pano do sudário, aonde o corpo dele foi envolto. Então, ele se fez imagem para justamente nos ajudar a ter cada vez mais a visão interior do nosso espírito de Deus, que veremos um dia face a face no céu. E aqui vale muito a pena você ser criterioso, você procurar, você investir numa belíssima imagem de Nossa Senhora. Aquela imagem que você vai olhar e você vai ter a sensação de que a Virgem Maria está ali. Ela está te olhando, ela está mirando a sua alma. Então, não ache que é um desperdício. Não compre imagens de Nossa Senhora e nem de Jesus que não vão nos remeter a eles. Não vão nos remeter ao desejo de ver a Deus. E às vezes vão até nos atrapalhar. Porque nós olhamos e não conseguimos imaginar Nossa Senhora assim. Eu já vi imagens que eu digo, não, Nossa Senhora era muito mais bela do que isto. Nossa Senhora foi concebida sem o pecado. A Virgem Maria era a criatura mais bela que havia na Terra, Jesus também. Então, essa é uma dica que pode nos ajudar bastante na vida espiritual. Sem dúvida, a imagem sem fé, nós não vemos nem a Jesus e nem a Maria. Então, é preciso dar fé na alma. Então, se unirmos a fé na alma do sujeito e uma bela imagem de Nossa Senhora, podemos ver com o coração, com a inteligência, a Maria Santíssima. Porque aquela imagem
representada do lado de fora. Ela está impressa pela fé no batismo dentro de nós, dentro da nossa alma. A imagem externa será apenas um espelho a resplandecer aquilo que foi imprimido dentro de nós. E nós reconheceremos com tanta intimidade uma imagem externa, com tanta proximidade, tanto carinho. Quanto carinho o povo brasileiro não tem com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quanto carinho, quanta proximidade, quanto afeto. E aqui venho de esclarecer algo que é muito polêmico com católicos e protestantes. Nos acusam de sermos idólatras. Os católicos adoram imagem. Mas sabemos não ser a realidade nem das Sagradas Escrituras e nem da tradição milenar da Santa Igreja Católica. 2000 anos de tradição, e percebemos já nos primeiros séculos, nas catacumbas de Roma, os cristãos já vinham pintando imagens do Cristo Bom Pastor, de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Percebemos que isso acompanhou toda a história da Igreja. A necessidade humana de ver, tocar a Deus, tal como vemos no Evangelho. A multidão que queria tocá-lo, a multidão que queria vê-los, aquilo que sobe em cima de uma árvore. Então, existem duas palavras que podem nos ajudar a entender o que é um ídolo e o que é um ícone. No grego, o ídolo vem da palavra eidolon, do grego. Ou seja, o que é essa palavra eidolon do grego? É aquele que é colocado no lugar de Deus. Isto significa eidolon. É aquele que assume o lugar de Deus. Não é que o ídolo, a palavra ídolo, esteja se referindo à imagem de Deus. E a etimologia desta palavra eidolon significa que o ídolo é aquele que faz as vezes de Deus, ou seja, ele está no lugar. Não é que ele seja Deus, ele está substituindo o lugar de Deus. E isto, para a tradição cristã, é abominável. Nós não queremos e não aceitamos ídolos, tal como nas Sagradas Escrituras. O povo hebreu era um povo que estava rodeado de povoados pagãos, como hoje muitos cristãos também estão rodeados de uma cultura paganizada, que às vezes em quando nós encontramos no meio dos católicos, Iemanjá, imagens que provindas da macumba, ou talvez pessoas que tenham influências de religiões afros, esoterismo, e acabam deturpando o sentido real das imagens sacras, dos anjos, de Nossa Senhora. Então, na fé católica, nós não transformamos a imagem em um ídolo, mas em um ícone, né? Então, a palavra eidolon é o desejo de colocar uma imagem, como fez o povo no deserto, criando um bezerro de ouro. Criemos para nós um Deus. E isto é abominável, isto é condenado pela Igreja Católica. Mas percebemos que Deus não condena o ícone, que em grego, na sua etimologia, é a palavra eikon. Eikon. Essa palavra grega eikon significa ao que remete, ou seja, remete a Deus. Então, a diferença do ídolo é que está no lugar. A palavra eikon é que se remete à pessoa. Um artista pintou um quadro a fim de remeter a imagem de Dom Pedro II, por exemplo. Então, ou seja, não havia fotografia, então aquela imagem remete à própria pessoa. E olhamos, sem dúvida que quem desenhou, quem pintou, fez um esforço de ser fiel ou tentar representar aquilo que na fisionomia sensível